Os ossos são formados de tecido ósseo, no qual predomina a substância intercelular sobre os osteoblastos e osteócitos. As unidades supracelulares da substância óssea compacta são os osteônios, antigamente chamados sistemas aversianos. Cada um deles constituído de 4 a 20 lamelas concêntricas, envolvendo um canal longitudinal central, que contém um capilar e uma arteríola, uma vênula e um vaso linfático. O tecido ósseo é uma especialização do tecido conjuntivo, com matriz ou substância intercelular rígida, separando células ósseas, osteoblastos e osteócitos, fibras colágenas e substâncias fundamentais impregnadas de sais inorgânicos, principalmente fosfato de cálcio, aproximadamente 85% do seu total, como hidroxiapatitas, carbonato de cálcio, traços de fluoreto de cálcio e fluoreto de magnésio. As fibras colágenas na matriz calcificada conferem resistência e elasticidade aos tecidos, e os sais são responsáveis pela rigidez do osso. Osteoclastos estão relacionados com a reabsorção e remoção de tecido ósseo, por exemplo, ao provocar erosão que forma as escavações rasas conhecidas como lacunas. As fibras colágenas de cada lâmina são paralelas e espiraladas, com direção perpendicular à das lâminas adjacentes, com as quais se alternam. O osso esponjoso é constituído de substância esponjosa por uma rede de trabéculas ou placas, cada uma contendo um número variável de lamelas, com lacunas para osteócitos e carialículos. A arquitetura do osso compacto ou substância compacta é determinada pela distribuição vascular. Os osteônios estão originados e orientados longitudinalmente, isto é, com o seu maior eixo paralelo ao do osso. O espaço entre os osteônios é preenchido por lamelas intersticiais, que são osteônios parcialmente destruídos durante a reconstrução ou remodelagem do osso. O osso é muito sensível à hipo e à hiperprodução hormonal. Os hormônios das glândulas paratireoides, das gônadas e da adenohipófise podem provocar gigantismo ou nanismo por hiper ou hipoprodução, respectivamente. As funções principais dos ossos podem ser assim resumidas em sustentação, proteção, hemopoese, armazenamento de íons e sais minerais, alavanca e movimento. Para permitir maior ou menor movimentação, os ossos estão articulados. As estruturas das articulações estão relacionadas ao seu grau de movimento. Os ossos são órgãos que servem como alavancas biológicas e estão intimamente associadas às cartilagens. Estas se relacionam com o crescimento e a articulação dos ossos, proporcionando um certo grau de elasticidade. Os ossos são classificados
de acordo com sua forma geométrica em longos, curtos, planos e irregulares. Existem ainda os ossos pneumáticos, com cavidades cheias de ar, e os ossos sesamoides, estes alojados nos tendões. No osso longo, o comprimento predomina sobre a largura e a espessura. Ele apresenta uma diáfise, haste ou corpo que ocupa o meio da estrutura e uma epífise ou extremidade em cada ponta do osso. Até que cesse o crescimento, as epífises ficam separadas da diáfise pela cartilagem epifisial, cuja periferia é chamada de linha epifisial. A parte mais larga da diáfise, adjacente à cartilagem epifisial, é denominada metáfise, palavra comumente usada em radiologia. Depois da sinortose, fusão, união de ossos, a diáfise e suas extremidades aparecem como um osso contínuo. Os ossos longos apresentam uma substância compacta periférica e uma substância esponjosa interna, que envolve a cavidade medular, contendo medula óssea vermelha ou amarela. Essa cavidade aumenta com a idade devido à osteoporose senil e varia de um indivíduo para outro. Quando um osso apresenta todas as características de um osso longo, exceto a cavidade medular, é denominado osso alongado. O periósteo envolve todo o osso, com exceção da superfície coberta pela cartilagem articular, onde ele se torna contínuo com a cápsula articular. O periósteo participa do processo de crescimento ósseo, sendo utilizado na origem e inserção de tendões e ligamentos. Nos ossos planos, a largura e o comprimento predominam sobre a espessura, enquanto nos ossos curtos, as três dimensões são equivalentes. Do ponto de vista morfológico, os ossos curtos são semelhantes às epífises dos ossos longos. Os ossos irregulares não apresentam forma geométrica definida. Os ossos apresentam acidentes, proeminências, fossas, depressões, tubérculos, eminências, orifícios, canais, cavidades e seios. Para mencionar apenas as características mais comuns que constituem importantes pontos de referência em anatomia, radiologia, ortopedia e antropologia física. Os orifícios e canais nutrícios contêm vasos que fornecem e drenam o sangue dos ossos. Os canais nutrícios dos ossos longos têm direção, geralmente em sentido contrário à extremidade de crescimento do osso, orientando-se para a epífise que primeiro se funde com a diáfise. O suprimento sanguíneo dos ossos é abundante. De particular importância são os vasos metafisiais e epifisiais. Durante o crescimento do osso, estes vasos estão separados pela cartilagem e esta, por sua vez, é irrigada por ambos os tipos de vasos. Assim, os distúrbios da circulação resultam em distúrbios do crescimento. O osso cresce por aposição, isso é,
pela adição de osso neoformado sobre as superfícies livres. Existe contínua deposição e reabsorção do osso, permitindo um remodelamento na sua forma. Os ossos novos transferem o cálcio que o sangue mais rapidamente que os velhos. O processo de ossificação é diferente nos ossos membranáceos e cartilagíneos. A ossificação intamembranácea forma os ossos membranáceos. Ela começa no centro primário. O aumento no número de células e de fibras é seguido pela disposição radial do osso. O tecido conjuntivo periférico forma um periósteo fibroso. Doenças graves como a deficiência de vitamina D, que normalmente gera o raquitismo, e vitamina C podem retardar o crescimento. Por outro lado, o excesso de secreção do hormônio do crescimento pelo lobo anterior da hipófise leva ao gigantismo ou à acromegalia. Do ponto de vista físico, os ossos são alavancas rígidas ou elásticas. Na construção de cada osso, combinam-se a força, elasticidade e leveza. Os ossos das mulheres são, em média, menores e mais leves do que os dos homens da mesma idade e raça. Na prática da medicina forense, um fragmento de um osso é suficiente para determinar a raça, idade e o sexo do indivíduo. Existem 206 ossos no indivíduo adulto, médio e normal, incluindo-se os ossos sesamoides, mas incluindo os ossículos do ouvido médio. De um modo geral, os ossos medianos e bilaterais são simétricos. O número de peças ósseas varia com a idade, havendo maior número no recém-nascido do que na idade avançada. Por exemplo, no crânio de uma criança há 2 peças ósseas paramedianas e hemifrontais que, com a sinortrose da sutura metópica, formarão o osso frontal, enquanto que na idade adulta, com a sinortrose, as estruturas se unem formando as suturas, e o crânio se transforma em uma esfera óssea. Exemplos de ossos medianos no adulto são o frontal, occipital, mandíbula, hioide, as vértebras, o externo. O esqueleto subdivide-se em porções axial e apendicular. O esqueleto axial é formado pelos ossos da cabeça, pescoço e tronco. O apendicular compreende os ossos dos membros superior e inferior. Esqueleto axial, cabeça. O esqueleto da cabeça, ou cefálico, inclui os ossos do crânio e os ossos da face, ligado aos ossos temporais, mas localizado na parede anterior do pescoço, está o osso hioide. O crânio, que é um ovoide de maior eixo sagital, com a extremidade menor anterior, apresenta uma base e uma abóbada. Os ossos da abóbada são planos, formados por 2 lâminas ósseas de substância compacta, sendo uma lâmina externa e outra interna, separadas por uma substância esponjosa que nessa área é chamada de díploe. A face, uma pirâmide triangular unida à superfície antero-inferior do crânio,
é a parte anterior da cabeça, contendo os órgãos do sistema sensorial, os órgãos da visão, olfação, paladar, servindo para a respiração através do nariz, alimentação através da boca e dando apoio aos órgãos da mastigação. Outra divisão do esqueleto cefálico, que apenas nas linhas gerais corresponde a essa, considera duas porções principais: o neurocrânio, que contém o encéfalo e que se continua diretamente com a coluna vertebral, e o viscerocrânio, situado anteriormente ao neurocrânio, desenvolvido ao redor do início do tubo digestório, ao nível dos arcos branquiais farígeos, para constituir o esqueleto das fossas nasais e da boca. Com base na origem e na posição, bem como nas suas relações, os ossos da cabeça podem ser divididos em 5 grupos. Os ossos medianos e os pares em cada grupo são mencionados no singular e no plural, respectivamente.